Olá, alunos! Muitíssimo bom dia para vocês e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que vocês tenham passado uma ótima semana, que nós estejamos começando um ótimo final de semana. E que a gente consiga dar andamento aí à nossa disciplina de estruturas de madeira e estruturas metálicas. Como vocês já sabem, a nossa disciplina é dividida em duas partes, duas grandes partes. Metade do semestre vai ser sobre estruturas de madeira e metade do semestre sobre estruturas metálicas. Acabamos a primeira parte da primeira parte, ou seja, acabamos a primeira unidade sobre estruturas de madeira. Iniciamos hoje a nossa segunda unidade. E aí a gente vai dar um andamento, falar sobre dimensionamento das estruturas. E eu particularmente gosto muito, sou apaixonado em resolver problemas referentes a dimensionamento, conseguir definir muitas das coisas. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade a isso. E aí, em qualquer momento, gente, qualquer momento mesmo, que vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor, entrem em contato com o tutor responsável pela disciplina de vocês, que vocês vão conseguir ter acesso a respostas, vocês vão conseguir participar, melhor de tudo, vocês vão conseguir entender o máximo possível sobre estruturas. Letícia, bom dia! Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Anônimo, bom dia, seja muito bem-vindo, Anônimo, ou Anônima. Então, gente, seguinte, desculpa, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Felipe Torinho, estou aqui completamente disposto e disponível para fazer o estudo de estruturas de madeira, estruturas metálicas, estruturas em geral, o mais legal, mais fácil, prático, didático, divertido, dinâmico que eu consegui e que vocês me ajudarem a ser também. Tá bom? Na aula de hoje, como eu falei, nós vamos dar início à parte de dimensionamento das estruturas. Larissa, bom dia, Larissa! Pedro Piaçarolo, bom dia, professor. Bom dia, Pedrão. Seja bem-vindo. Então, a gente começa a parte de dimensionamento das estruturas de madeira. E aí, vocês vão ver que isso é muito legal de fazer. Daniele, bom dia, querido professor. Bom dia, querida aluna. Seja muito bem-vinda, Dani. Seguinte, a gente tem muita coisa para falar. Eu queria ter muito mais tempo com vocês para eu mostrar para vocês como é que funciona na prática um projeto estrutural. Mas vamos iniciar para a gente entender o que significa o dimensionamento. É o seguinte, quando a gente vai fazer um projeto estrutural, ele vai chegar como sendo um projeto arquitetônico que vai conter informações para que o engenheiro calculista, no caso você, consiga começar a pensar como que eu vou deixar essa estrutura segura, estável e confortável. Como que eu vou fazer isso? Então, vão chegar algumas informações, essas informações que são vindas dos arquitetos, normalmente, tem informações de nível da estrutura, né? Onde que essa estrutura vai estar, o formato da estrutura e os seus limites de tamanho. Então, por exemplo, vamos dizer que um arquiteto Haroldo Neves, bom dia, Leonardo, bom dia, Esdras, bom dia, Selma, bom dia. Então, vamos dizer que o arquiteto pensou num telhado para uma residência. Só que esse telhado, ele tem uma altura máxima, ele tem uma inclinação que deve ser definida, ele tem um nível que ele deve ser obedecido, ele tem qual é a telha que vai ser utilizada, ele tem muitas informações. A gente vai pegar essas informações da arquitetura e aí, a partir disso, a partir dessas informações, que nós iremos montar
o nosso projeto estrutural. E a gente vai começar pela análise da estrutura. Então, análise da estrutura de um projeto estrutural, quando é que você aprendeu isso? Lá em estruturas isostáticas. Depois que você fez a análise das estruturas, você começou a entender qual que é a força que está sendo aplicada na sua estrutura. Agora, você tem que definir qual é a resistência que essa estrutura, que a sua peça tem. Mas como que você vai saber a resistência? Só vai saber a resistência se você já tiver em mente qual que serão as dimensões das suas peças. E é aí que entra essa parte de dimensionamento. Então lembre de dimensionamento realmente como sendo dimensão das peças que serão utilizadas. Dimensão das peças que serão utilizadas. Ok? Rogério Gomes, bom dia, Rogério, seja bem-vindo. Então vamos lá. As barras de madeira submetida ao esforço solicitante de tração axial podem ser encontradas em diversos elementos estruturais. Por exemplo, em tirantes ou pendurais, em barras de contraventamento de pórticos e em barras de sistemas treliçados, compondo as estruturas de coberturas, edificações, galpões ou pontes. A NBR 7190 estabelece que o esforço resistente dos elementos tracionados devem ser determinados considerando-se a hipótese de comportamento elastofrágil do material. Vamos já para o quadro explicar o que é isso. Ou seja, adotando um diagrama de tensão-deformação linear até a ruptura. O comportamento elastofrágil permite que, no caso de não ser possível realizar um ensaio de tração uniforme, a resistência à tração paralela às fibras seja determinada por uma expressão que relaciona resistência à compressão paralela às fibras e resistência à tração paralela às fibras. Já a resistência à tração normal às fibras não é considerada para verificação da resistência no estado limite último da estrutura, porque essa resistência acaba sendo muito baixa. Então, pessoal, seguinte, vamos para o quadro. Vamos para o quadro. E vocês vão começar a entender algumas coisas interessantes sobre o que é um material elastoplástico, ou um material elastofrágil, desculpe. É o seguinte, nós já falamos em outra oportunidade aqui no nosso curso que a gente ia trabalhar com a madeira como sendo um material linear elástico. O que é um material linear elástico? Seguinte, tenho uma determinada peça de madeira. Tenho essa determinada peça de madeira. Estou aplicando uma força, uma tensão, uma força não, uma tensão de 10 MPa. Quando eu aplicar essa tensão de 10 MPa, eu vou ter uma deformação, que eu estou fazendo aqui em vermelho. Vou dizer aqui, ó, que a minha estrutura, ela se deformou isso aqui. Essa deformação foi de 0,01%. Isso é só exemplo, tá, gente? Agora, se eu tiver exatamente a mesma peça de madeira,
E eu vou aplicar uma tensão de 60 MPa. Estou aplicando uma tensão agora de 60 MPa. Eu vou ter uma determinada deformação também. Isso eu acho que vocês concordam comigo. Só que aí eu vou perguntar para vocês, qual que é o valor dessa deformação? Me respondam aí. É exatamente a mesma madeira, a mesma peça de madeira. Eu só estou aplicando aqui 10 MPa de tensão, está deformando 0,01%. Então, se eu aplicar 60 MPa, quanto é que vai deformar? Pronto, temos duas respostas interessantes. O Bom Dia Professor mandou assim, ó, 6 vezes mais deformação. E o Pedro, ele mandou 0,06%. Beleza, beleza, faz todo sentido. Faz todo sentido. Realmente essa vai ser a deformação. Essa deformação vai ser 0,06%. Mas sabe por que a gente pode afirmar isso? Perfeito. Olha aqui. Olha que resposta interessante da Daniele e da Letícia. Num primeiro momento, eu diria 0,06%, mas essa variação deve depender de outras características da madeira. É um bom pensamento, você está com o pé atrás. E a Letícia perguntou assim, 0,06%? Ou ela não é proporcional? Aí que tá. Quando a gente fala que a gente tem um material linear elástico, eu tenho um gráfico tensão, deformação, que é um clássico, tá? E esse gráfico aqui, ele vai se comportar assim, ó. Ele vai ser linear. Esse é um material linear elástico. O material linear elástico mostra pra gente que a tensão é proporcional à deformação. Olha os eixos, tensão é proporcional à deformação. De maneira linear, que é a nossa reta. A gente só consegue afirmar isso aqui, ó, que aplicando 10 MPa, a gente tem uma deformação de 0,01 e aplicando 60 MPa, a gente tem uma deformação de 0,06, porque a gente tem exatamente um material linear elástico. Tudo bem? Então a pergunta da Letícia foi maravilhosa. Ou será que ela não é proporcional? É proporcional, porque a gente está considerando que a madeira é um material linear elástico. Tudo bem? Só que o livro falou para a gente o seguinte: a gente vai considerar a madeira como sendo um material linear elastofrágil. Alguém tem ideia do que seja um material linear elastofrágil?
A gente tem aqui material linear elástico já. A gente está falando aqui que a gente vai ter um material linear elastofrágil. Então, ele vai ser elástico e frágil ao mesmo tempo. Vocês têm ideia do que é isso? Vamos lá, então, porque a gente não tem tanto tempo assim na aula de hoje. Fácil ruptura. A Daniele tá afiada. É isso mesmo, Dani. Seguinte, o conceito de fragilidade não é exatamente o que a gente vai usar aqui. Tá? O conceito de fragilidade que a gente usa lá no concreto, por exemplo, de uma ruptura frágil, não é exatamente o que a gente vai fazer aqui. O que a gente está falando sobre um material linear elastofrágil é simplesmente falando que a gente tem um limite máximo de tensão e deformação. Então, um material linear elastofrágil só coloca para gente que a gente tem uma tensão limite. Tensão limite. E aqui a gente tem uma deformação limite. É só isso. Então, se eu falar aqui, ó, a gente está aplicando uma tensão de 10 MPa, a gente tem uma deformação de 0,01. Se a gente tem uma tensão sendo aplicada de 60 MPa, a gente tem uma deformação de 0,06%. Se eu falar para a gente aqui, ó, que a tensão limite igual a 50 MPa, o que vai acontecer aqui, então? Mudei a situação. Ó, Esdras aí falou. Até um certo ponto mantém a estabilidade. Após um determinado ponto, começa a ter ruptura na peça. Pô, maravilhoso. Isso aí, perfeito. É isso aí mesmo. Ó, então o que acontece aqui? Ó? Se o nosso limite é 50 e eu estou falando que a gente vai aplicar 60, o que vai acontecer? Não vai mais resistir a esses esforços. Vai acontecer a ruptura. Falou Jusliweder. Certo? Então, isso aqui é um material elastofrágil, linear elastofrágil. Então, ele tem um comportamento linear elástico, só que ele tem um limite de tensão. Ok? E aí, normalmente, a gente encontra nas tabelas valores referentes à resistência à compressão paralela às fibras de forma característica. Aparece para a gente, normalmente, esse valor aqui, ó, FC0K. Esse valor normalmente é encontrado em tabelas. E o FT0K, ele normalmente não é encontrado em tabelas. Então, o que a gente faz? Já que a gente tem essa força
de compressão, essa resistência à compressão, a gente consegue encontrar, então, a resistência à atração, sabendo que a razão entre a resistência à compressão e a resistência à atração é de 0,77. Ok? Tudo bem, pessoal? O que a gente está falando aqui? A gente está falando que a resistência à compressão paralela às fibras característica é igual a 77% da tensão resistente à tração paralela às fibras de cálculo. Então, com essa regrinha aqui, ó, a gente vai conseguir encontrar o valor das nossas resistências, quando não tivermos, né, esse valor de resistência à tração de forma direta. Tudo bem? Beleza, pessoal? Joia, então. Então, vamos lá. Os elementos em madeira possuem uma boa resistência ao esforço de tração aplicado paralelamente às fibras, e geralmente são formados por seções transversais maciças retangulares, simples ou múltiplas, ficando o ponto crítico geralmente situado na região das emendas. Então, o que a gente está falando aqui é que a madeira apresenta uma boa resistência à tração quando essa tração for paralela às fibras, que normalmente a gente vai utilizar seções transversais retangulares. Então, normalmente a gente vai encontrar peças. Nossa, isso aqui tá um trapézio. A gente vai encontrar seções retangulares. Normalmente, tá? A gente pode encontrar outras formas também. E aí, trouxe esse reflito aqui para falar sobre o material elástico linear para a gente, com um limite, né, um patamar limite, que é o elastofrágil. E aí eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada o que é um material não linear frágil e o material elastoplástico. Por uma dica aí, para quem for um pouco mais curioso, um material que é elastofrágil é o aço. Ou elastofrágil não, desculpa, elastoplástico. O aço é um material elastoplástico. Detalhe das emendas de elementos tracionados. Muitas vezes, a gente faz a ligação de elementos tracionados a partir de emendas, de talas de emendas. De acordo com os professores Pifaio, que é uma boa bibliografia para quem tiver mais interesse em madeira, inclusive, as emendas dos elementos tracionados estão localizadas nas regiões de ligações dos demais elementos, sendo que os principais dispositivos para executar as emendas são as talas laterais de madeira, que aparecem nessa foto, inclusive, talas metálicas, entalhes e tarugos. As emendas utilizando as talas laterais de madeira podem ser feitas por meio de pino de madeira ou metálicos. Nesse caso aqui está sendo utilizado pinos metálicos, que são parafusos. Sendo que a utilização do prego produz ligações mais longas, né, comprimento avançado, porém com boa rigidez. Os parafusos e os pinos produzem ligações com baixa rigidez, sendo, portanto, a utilização mais adequada dos conectores, uma vez que conduzem as ligações menores e mais rígidas. Nem sempre as ligações mais rígidas são mais interessantes, tá? Que fique claro. Mas, e muitas vezes, é. Já as ligações com talas metálicas podem ser realizadas com pregos ou parafusos. No entanto, conduzem a uma emenda de difícil execução devido à furação na chapa, furação na madeira
ser menos precisa do que na chapa metálica. A gente tem que ter, toda vez que formos trabalhar com parafusos, um controle de qualidade muito grande. Por quê? Um controle de qualidade muito grande é muito necessário para que a gente consiga trabalhar somente com montagem, com Legos, por exemplo. Porque a gente não tem espaço para gambiarras em obra. Esse é o grande problema de usar parafusos, mas é um problema que também pode ser uma baita de uma vantagem se você tiver esse processo bem definido. As emendas produzidas através de entalhes não devem ser aplicadas em madeiras verdes ou parcialmente secas, uma vez que a retração da madeira devido à secagem pode provocar deslocamento entre os elementos, não garantindo o trabalho simultâneo na transmissão dos esforços, além de ser necessário usar parafusos para impedir a movimentação entre as peças. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que quando nós estamos fazendo as ligações por entalhes, que são aquelas ligações feitas com encaixes, né? Por exemplo, estamos encaixando aqui. Se a gente fizer isso numa madeira seca e tivermos ali um encharcamento e depois a secagem, ficar variando a quantidade de umidade que tem na peça, a gente pode acabar tendo um deslocamento dessas peças. E aí, esses esforços, eles não serão muito bem transferidos, quando estiverem numa situação típica, que há um espaçamento entre as peças. Como que a gente faz para evitar isso e continuar utilizando esse tipo de ligação? A gente faz a utilização de parafuso também. Então, a gente faz o encaixe, mas além do encaixe, a gente coloca um parafuso entre as peças para sempre mantê-las conectadas, para não ter esse problema delas se soltarem. Tudo bem? E aí, eu trouxe um saiba mais aí do livro para gente, porque quando a gente vai fazer o projeto estrutural, quando chegaram as informações do projeto arquitetônico e tudo mais, os engenheiros calculistas que vão pensar no tamanho das peças. Só que o tamanho das peças, eles também são regidos por norma. O que quer dizer que, muitas vezes, a gente consegue usar uma peça bem pequenininha para fazer alguma coisa, só que ela não vai ser suficiente por norma, e aí a gente vai ter que utilizar uma peça maior. Por exemplo, nas peças principais isoladas, que são vigas e barras de treliças, a área mínima das seções transversais deve ser 50 centímetros quadrados e espessura mínima de 5 centímetros. Mas pode ser assim que no cálculo, por exemplo, você consiga calcular e dizer que uma peça com 30 centímetros quadrados de área de seção transversal seria o suficiente para resistir os esforços. Só que, por norma, a gente não pode utilizar essa seção menor do que 50 centímetros quadrados. Qual que é a solução? Utilizar uma peça maior do que ela precisa. Então, utilizar uma peça de 50 centímetros quadrados. Ok? Nas peças secundárias, esses limites são alterados para 18 centímetros quadrados e 2,5 centímetros, respectivamente, de espessura. E aí, para cada uma situação, a gente vai ter um caso diferente. Ok? Então, para as peças secundárias múltiplas, a gente tem um limite. Para as peças comprimidas, a gente tem um limite que relaciona o comprimento com a dimensão transversal. Para tração também. Para peças de madeira circulares, a gente faz uma aproximação com peças retangulares. Essas coisas. Tudo bem? Então, a gente tem que seguir essas regrinhas. É por isso que eu trouxe esse nosso Saiba Mais, porque na prática é assim que funcionam
os nossos projetos estruturais. Eles partem desses princípios. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo também, tem outras regrinhas além só da resistência. A gente não considera apenas resistência para fazer os nossos cálculos. A gente sabe, é sabido, vamos passar para o quadro, tá? Seguinte, o que a gente faz para garantir a resistência, para garantir que uma peça ela tem uma resistência adequada? A gente faz a comparação. Faz-se a comparação da tensão atuante de cálculo com a resistência de cálculo. Agora, se vai ser de tração, se vai ser de compressão, de cisalhamento, se vai ser paralelo às fibras ou normal às fibras, é outra coisa. A gente sempre vai fazer isso aqui. A gente vai fazer essa comparação. Se a tensão atuante for menor ou igual à resistência, tá ok. Então, tensão atuante de cálculo. E a resistência de cálculo. A gente sempre vai trabalhar com isso aqui. Sempre. A tensão tem que ser menor ou igual à resistência. A gente já falou isso nas nossas 3 primeiras aulas e está repetindo isso hoje. É assim mesmo. Só que a gente não faz somente a comparação da resistência. Porque lembra que a gente conversou sobre o método dos estados limites, no qual não é somente a resistência que nos importa, mas também o conforto? Quando a gente está falando de peças tracionadas, nós vamos avaliar a esbeltez. Também temos que avaliar a esbeltez. Quando nós estamos avaliando a esbeltez das peças, a gente tem que a esbeltez é dada por lambda, tá? Esse vai ser o nosso símbolo do coeficiente de esbeltez, que vai ser igual a L, que é o comprimento da peça, dividido pela raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Essa medida, ela é muito importante, principalmente para as peças submetidas à compressão. Mas a gente também vai avaliar isso quando tivermos peças tracionadas. Mas o que quer dizer isso aqui? Esse é um parâmetro que vai avaliar... Deixa eu ver. Então, tem uma peça aqui, ó, que ela tem uma determinada área transversal, ela tem um determinado momento de inércia e ela tem um comprimento assim curto.
Tá? Eu vou colocar L curto. Só que aí eu posso ter a mesma peça, quer dizer, a mesma seção transversal, desculpa, só que muito longa. Então, eu tenho a mesma área da seção transversal, só que eu vou ter um comprimento muito grande. L longo. O que vai acontecer? Quando a gente tiver uma peça tão longa que a esbeltez seja muito grande, essa peça ela fica mole. Ela tende a ficar mole. E isso a gente também não pode deixar acontecer. Por isso, a esbeltez para elementos tracionados, então vou colocar aqui, ó, para tração, tem que ser sempre menor ou igual a 170. Não trabalharemos para tração, elementos tracionados, com esbeltez maior do que 170. Para evitar que a peça ela fique mole, que seja aquela peça que balança muito. Tá bom? Beleza, pessoal? Acho que sim. E aí, voltando aqui na nossa parte de tensão. Voltando à nossa parte de tensão, a gente já sabe calcular a nossa resistência de cálculo. A gente já fez isso nas aulas anteriores. A gente já entendeu essa parte de esbeltez. E a gente tem que entender agora tudo sobre tensão. A gente já começou a entender as situações de tensão. Mas tem algumas coisas que podem ser diferentes. Por exemplo, vou apagar aqui. Seguinte, pessoal. A gente sabe que para esforços axiais, para tração central ou tração axial, tensão vai ser força, uma força N sobre uma área. Isso quer dizer que, se mantivermos uma força, vamos dizer que a gente tem uma determinada força N aplicada, e a gente tem um pedaço de madeira. Anônimo, professor, não estou conseguindo ter acesso a outras aulas. Elas estão gravadas? Sim, elas estão gravadas. Provavelmente, elas já estão disponibilizadas para vocês. Caso ainda não estejam, elas ficarão disponíveis para vocês em breve. Pedro, esse é um exemplo de conforto, né? Perfeito. Aquele exemplo da esbeltez, mas veja bem, tá? Estamos falando de peças tracionadas. Aquele exemplo de tração, esbeltez para peças tracionadas é de conforto. Para peças comprimidas não vai ser uma situação de conforto, vai ser de resistência. Tá bom? E aí, ó, essa força que está sendo aplicada, eu vou aplicar num pedaço de madeira
nesse pedaço de madeira. Só que essa madeira ela tem um furo aqui no meio. Essa força ela vai estar aplicada aqui, ó. N e N. Então, olhando de lado essa peça de madeira aqui, ela vai ser assim, ó. Só que eu tô olhando bem no meio. Então ela tem um furo aqui, ó. Bom? E aí, olhando aqui do outro lado, o que vai acontecer? Quando nós tivermos essa força, e aí a gente vai aumentando essa força. A gente vai aumentando, vai puxando bastante. O que vai tender a acontecer? Essa peça, ela vai tender a quebrar. Concordam que ela vai tender a quebrar? E aí eu vou perguntar para vocês, quando ela tender a quebrar, ela vai tender a quebrar aqui, nessa minha posição A, ou aqui na minha posição B? O que vocês me dizem? Quando nós puxarmos, essa minha peça de madeira ela vai tender a quebrar, e ela vai tender a quebrar no ponto A e no ponto B. Ponto A ou no ponto B. E por quê? Rapaz, a Letícia tá muito afiada, ó, na posição B, porque é onde tem a área menor. Perfeito, gente, perfeito. Seção B. Então, ó, quando nós aplicarmos essa nossa força N, na seção A, toda essa área aqui, ó, toda a área, ela contribui para a resistência da peça. Então, ó, isso aqui vai ser a área 1, que vai ser igual a B vezes T. Só que na seção B tem um furo no meio. Então, somente essa área que está achurada em preto aqui, que vai contribuir para a resistência. E qual que vai ser essa área 2? A área 2 vai ser B vezes T, que é o retângulo inteiro, menos a área do furo, que é um retângulo aqui, ó, de espessura T e lado D. Então, menos D vezes T. Ponto B, por causa da área líquida da madeira, falou o Haroldo. E o Fábio falou que as aulas gravadas, elas estão disponíveis para ele. Então, provavelmente está disponível para todo mundo. Bom? Obrigado, Fábio. Aí, ó, vamos pensar. Essa área
que a gente está descontando, as duas áreas são da mesma peça, tá bom? Então, a gente vai chamar essa seção A, que ela tem a área íntegra de área bruta. Área bruta. E essa seção B, que a gente está descontando a área do furo de área líquida. Ok? A área bruta e a área líquida. Certinho? Tudo bem? Beleza? E aí, veja bem, vamos dar nome aos bois, como diria meu pai. Vamos lá, dando nome aos bois. Vou dizer que essa área aqui, ela seja igual a 10 centímetros quadrados. Não, 20 centímetros quadrados, por exemplo. E a área líquida, área 2, igual a 15 centímetros quadrados, por exemplo, tá, gente? 15 centímetros quadrados. Lembrando que elas têm a mesma força sendo aplicada. Vou dizer que a força que está sendo aplicada é uma força de 100 kN. Então, eu vou ter 100 kN divididos pela área 1 ou pela área 2. Qual que vai ser a nossa situação? Pela área 1, pela área 2. A gente sempre tem que pensar que vai ser pela área que vai dar para a gente a maior tensão, porque esse vai ser o pior caso. Então, nessa nossa situação, vai ser a área 2. Por quê? Porque a área 2 vai nos dar a maior tensão. Então, vamos fazer duas continhas aqui. Vamos fazer uma continha para a área 1, que vai ser 100 kN divididos por 20, que isso vai dar 50 kN por centímetro quadrado. Gente, isso é só um exemplo, tá? Esses valores estão exagerados. Ou então, a gente vai usar 100 divididos por 15 centímetros quadrados. 100 dividido por 15 vai dar 30, 60, 90, 6 e pouquinho, né? 100 dividido por 15 dá 6,67. Opa, aqui é 5. Aqui é 5. E aqui é 6,67. Kilonewton por centímetro quadrado. Então, quer dizer que quando a gente descontou a área do furo, a gente tem uma maior tensão. Ou seja, nesse caso, a seção B, ela está com uma maior concentração de tensões. E isso é prejudicial à nossa estrutura. Quer dizer que a gente não vai fazer a utilização dos furos? Não, a gente pode fazer a utilização dos furos. Só que a gente tem que ter cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Entendidos? Alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, um ótimo final de semana para vocês. Estudem, tirem suas dúvidas. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.